Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Pastor falando de choro, pensei que era só eu que chorava. Pastor... Dois pastores chorando, né? Glória a Deus. Mas também quando eu olhei os olhos, eu percebi que também não era só nós dois, né? Mas alguns também da congregação. E é sempre bom chorar, mas chorar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 12, 13, 14, 15, 16, até o 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante. Amém? Quero convidar o irmão Aristênio a fazer essa oração. Por favor, em nome de Jesus. Culto de oração, é sempre bom a gente estar elevando os nossos corações diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, querido Pai, eu quero orar, Senhor, por aqueles que um dia, Senhor, falaram do Teu nome para mim, enquanto eu era desobediente a Ti, Senhor. E a graça do Senhor me alcançou. E hoje eu sirvo a Ti, Senhor. Pai, obrigado por tudo. Senhor, obrigado pela minha família, pela congregação, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa essa casa de recuperação, Senhor. Que o Senhor seja louvado para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamavam, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve os que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-os sair da cidade para Betânia, onde pernoitou. Glória a Deus. Dando sequência ao estudo sistemático que nós temos em Mateus, ao olhar para a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 12, e aí versículo 12, 13 e 14, vai falar de algo onde é o próprio Senhor Jesus chegando em uma situação. Mas é interessante que, se a gente for olhar, essa não é a primeira vez em que Jesus chega ao templo e se depara nessa situação do qual, digamos assim, eles estavam vendendo, estavam comprando, tinha um ambiente do qual o Senhor Jesus toma uma atitude, e digamos assim, uma atitude ríspida, uma atitude, digamos assim, ele foi ele repreendeu, ele reprovou aquilo que estava acontecendo dentro do templo, logo quando ele entrou. Para nós entendermos aquilo que o Senhor, essa é a segunda vez. A primeira vez que ele chegou ao templo e tomou a mesma atitude, está em João capítulo 2, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, também os cambistas assentados. Tendo feito um arazogue de corda, expulsou todos do templo,
bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Me chamou a atenção a forma como Jesus, aqui em João capítulo 2, logo iniciando o ministério de Jesus de forma terrena, e Jesus, ele chega ao templo e ele, de uma certa forma, ele repreende. Aí a gente chega aqui em Mateus capítulo 21, versículo 12, Jesus, pela segunda vez, ele chega ao templo e toma as mesmas atitudes, repreendendo o que estava acontecendo naquele ambiente. O primeiro momento se dá no início, de forma do ministério terreno de Jesus, e a segunda vez se dá próximo ao fim do ministério de Jesus, aproximadamente aqui 7 dias para o fim do ministério terreno de Jesus na terra. Me chamou a atenção da forma como Jesus tomou essas atitudes de convicção, de, digamos assim, de estar persistente, de ter essa continuidade, de simplesmente ter uma regularidade. Jesus é perfeito, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é majestoso, mas isso também podemos aplicar aos nossos corações. Porque estar no templo, ou ser templo em uma regularidade, em uma constância de fé e agradar ao Senhor, é um desafio que nós temos que ter em nossos corações. Bem prático, bem simples, no nosso cotidiano. Será que você consegue adorar ao Senhor todos os dias, com a mesma facilidade, e fluir da mesma maneira? Será que você consegue orar ao Senhor com a mesma intensidade, com a mesma fervorosidade, com uma regularidade? São desafios que quando a gente se depara e olha para a palavra de Deus, isso toca o nosso coração até estar desafiado em ter o nosso coração tocado em ter essa regularidade aos pés do Senhor Jesus. Me chamou a atenção no versículo 12, tendo Jesus entrado no templo. Isso é interessante porque Jesus, ele bate a porta dos nossos corações, e aí Jesus, ele entra na porta dos nossos corações. Aqui, nesse contexto, ele entra no templo, e esse templo, simplesmente, ele se depara em situações onde era um comércio. Vendia, comprava, mas por que se dá essa situação? Para nós entendermos esse contexto, simplesmente muitos daqueles que iam ao templo, eles iam ao templo no sentido de sacrificar, e aí levar bois, e aí sacrificar carneiros, e aí isso era simplesmente, por muitas das vezes, entregar suas ofertas. O que simplesmente Jesus, ele olha para essa situação é a motivação do coração daqueles cambistas. De uma certa forma, eles se aproveitam daquilo que estava acontecendo. E aí, ao chegar ao templo, muitos daqueles, simplesmente eles começaram a vender, a comercializar algo para facilitar aquelas pessoas que viajavam, que vinham ao templo para sacrificar. Então era muito fácil chegar lá e comprar logo o seu sacrifício para sacrificar ao Senhor. Até mesmo porque muitos deles, ao chegar, às vezes poderia acontecer de entregar o sacrifício, aquele sacrifício ser um boi, mas um boi que não estava qualificado para ser sacrificado. Então, era uma forma, sim, de facilitar a vida daqueles que iam ao templo para sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, entregar ao Senhor. E aí é interessante como se dá a situação desses cambistas. Simplesmente eles se infiltram, adentram o templo, e aí eles estão aqui na parte do templo, onde é o pátio do gentil, um local onde simplesmente era para todos, digamos, todos aqueles que eram estrangeiros, e aí a palavra de Deus nos diz aqui que eles começam a comercializar. Eles começam a tirar proveito, começam a vender, a comprar, a ter lucro daquilo que era a situação.
Deixa eu te perguntar algo, irmão. Será que é diferente dos dias de hoje, onde nós podemos ver, ou por muitas vezes poder até chegar à porta do nosso coração, ou por muitas vezes o engano chega, ou pessoas nos enganam, e isso não é novo, irmãos. O próprio Jeremias, capítulo 7, quando você pode até ler depois, você vai ver o próprio Jeremias vendo que essa situação de engano, de tirar, de, digamos assim, ludibriar o coração daqueles servos de Deus, de chegar no templo, e aí Jeremias trazia a profecia, e uma profecia para que estivessem na casa do Senhor sacrificando, mas muitos se levantavam simplesmente para trazer um engano e tirar do centro da vontade de Deus. Como pode se dar, muitas vezes, essa comercialização da fé? E isso não vou pontuar, não quero, digamos assim, ir contra o sistema, até mesmo porque eu não quero bater no sistema. Mas eu quero simplesmente mostrar aqui a forma como Jesus entra no templo, mas ele entra no templo com um propósito. E esse propósito é tremendo da parte de Deus. Ele expulsa, e ele expulsa todos, mas todos aqueles que, de uma certa forma, eles querem tirar proveito do evangelho a ser pregado, da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque estar no templo era sentir a presença de Deus. Ao olhar para a palavra de Deus, no versículo 12, versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Agora fecha os teus olhos junto comigo, irmãos. Junto conosco. Vamos fechar os nossos olhos. E dentro do nosso coração, de tudo aquilo que se levanta, ou de tudo aquilo que acontece, ou de tudo aquilo que é ofertado, vamos dizer aos nossos corações, a casa de Deus será chamada casa de oração. Porque tudo aquilo que vai tentar tirar, ou tudo aquilo que vai tentar barrar a oração, seja onde quer que eu esteja, vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, nós podemos identificar, sabe o que? O agir do inimigo. O agir, sim, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Embora matar, roubar e destruir são aqueles que são os falsos profetas no sentido de tirar proveito, de deturpar um evangelho que é genuíno, que é maravilhoso. E isso, irmãos, pode acontecer. Ainda existe homens de Deus nessa terra. Eu sou maravilhado com a situação financeira da nossa igreja, pelo nosso pastor, porque não se prende às questões de dinheiro. Próprio pastor Washington, ao chegar lá, quando nós soubemos da própria realidade do que é a congregação, não se prende em mandar os meninos para a rua para ganhar dinheiro ou para tirar proveito, porque ele sabe que dentro da casa de recuperação, na igreja dele, no lar dele, é uma casa de oração. E são essas situações. Sabe, queridos, é tremendo da parte de Deus. Jesus, ele identifica aqueles que de uma certa forma estavam sendo ladrões, roubadores da fé, matadores de sonho, enganadores de uma fé, mas não de uma fé genuína, mas de uma fé superficial. Ao olhar para a palavra de Deus, o próprio Jesus expulsa. O próprio Jesus, ele toma uma atitude. O próprio Jesus, ele refuta. O próprio Jesus, ele faz o limpa. O próprio Jesus, ele purifica. Podemos confrontar, devemos confrontar, sim, essas pessoas que querem tirar proveito da tua fé ou da nossa fé. Mas também ao olhar para o texto, é tão tremendo da parte do Senhor que quando ele diz expulsa todos, mas não todos aqueles, porque ali no meio daqueles
O ambiente era um ambiente onde, pensa num ambiente, um bocado de mesa, um bocado de zoada, um bocado de alvoroço. E aí, sabe, se perdeu a reverência, e aí a motivação dentro do templo não era uma motivação de adoração, mas sim uma motivação de estar lucrando. E aí Jesus toma essa iniciativa de ir para cima. Jesus expulsa todos aqueles que querem tirar proveito da fé, expulsa todos aqueles que de uma certa forma querem usar a sua palavra. Como assim, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente for olhar aqui o contexto, a própria palavra de Deus vai nos dizer quem é que estava lá? Anás. E aí, Caifás, os sacerdotes. E aqueles sacerdotes, eles usavam a palavra de Deus, estavam no templo. E o que é interessante, isso tocou muito ao meu coração, porque por muitas vezes pode-se estar dentro do templo, falando no nome do Pai, fazendo a obra do Pai, mas não vai agradar o Pai, e muito menos vai fazer a vontade do Pai. E isso, irmãos, é algo que Jesus, ele olhou, viu, visualizou, e ele vai a purificar o templo. Ao chegar no versículo 14, e vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Diante de tudo aquilo, Jesus tomou atitude porque ele sabia que ali viriam pessoas necessitadas, pessoas coxos, sabe, aqueles que eram desesperados, aqueles que estavam aquém da sociedade. E isso, pensa no amor do Senhor, pensa que Jesus, ele faz, irmãos, milagres. O texto aqui vai falar, vai mostrar que as pessoas viram, sentiram, testemunharam das maravilhas de Jesus. Você já parou para pensar o que é sentir, o que é receber, o que é testemunhar das maravilhas de Jesus? Vou citar só um aqui. O que o irmão Aristênio acabou de fazer aqui, quando ele veio em sua oração de gratidão, ele reconheceu que o Senhor usou alguém para que alcançasse, tirasse eles da treva, tirasse ele lá das trevas e trouxesse para a maravilhosa graça, mostrando o caminho, fazendo um milagre. Isso é maravilha! Isso é maravilha do Senhor. E o Senhor continua a fazer maravilha nos dias de hoje. Agora, irmãos, deixa eu te perguntar. Se eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas, o próprio pastor Washington testemunhou das maravilhas que o Senhor está fazendo e vai continuar a fazer, eu creio, em nome de Jesus, na vida dele, na casa de recuperação, no projeto, claro. Irmãos, ele continua a fazer maravilhas. Eu vou abrir aqui um parênteses, e eu quero pedir oração pela vida da Kathleen. A Kathleen estava nos Estados Unidos e por circunstâncias ou situações, Deus fez um mover, trouxe ela ao Brasil. Ela chega ao Brasil, fica com a família, o Senhor faz um mover, o Senhor começa a trabalhar em relacionamento, porque Deus é um Deus que trabalha em se relacionar com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Amém, igreja? Ao olhar para a palavra de Deus, sabe o que é que eu vejo? O amor do Senhor em trazer Kathleen para o Brasil. Sabe para quê, irmãos? Para que ela descobrisse uma enfermidade aqui. E 2h da tarde ela entrou no centro cirúrgico, tirou um mioma, segundo a Blena, do tamanho da cabeça de um recém-nascido e vários miomas. E agora ela está em um momento de pós-operatório. Curva a tua cabeça, vamos orar pela vida dela. Porque eu creio
que o Senhor trouxe ela para cá simplesmente para que ela se aproximasse de Jesus e as maravilhas de Jesus, assim como está alcançando a vida da irmã Blenda, do irmão Milton, das nossas famílias e vai alcançar, está alcançando, que essa situação ela reconheça que seja a mão do Senhor. Eu quero convidar o pastor Tiago, pode orar, pastor? Pronto. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, culto de oração, queridos. Vamos orar, vamos crer que é a maravilha do Senhor. Glória a Deus. Para quem não sabe, Kathleen é irmã do nosso irmão Milton, certo? Oi? Cunhada da Blena, né? Então, vamos orar já agradecendo. Então, já terminou a cirurgia, né, Blena? Tem alguma notícia? Terminou 7 da noite, né? Amém. 2 às 7. Eita Deus. Então, Pai, nós, mediante o que nós estamos ouvindo da Tua palavra, de que a Tua casa será chamada casa de oração, e nós sabemos que não existe mais um templo físico, Senhor, como existia no Antigo Testamento, mas o Senhor disse que a Tua igreja é o Teu santuário, e nós estamos reunidos agora, Senhor, como Teu templo, como Teu santuário, e juntos estamos aqui para interceder, para clamar, para invocar o Teu nome, Senhor, como está sendo ensinado na Tua palavra. Grandes coisas o Senhor já tem feito por nós. Inclusive, Senhor, queremos agradecer por esta operação, por esta cirurgia, na vida de alguém, Senhor, que é tão especial aos Teus servos, e por isso é tão especial a nós também. Muito obrigado, porque o Senhor conduziu tudo, a cirurgia já foi feita, já aconteceu, Pai, mas a Tua história na vida desta pessoa ainda não se concretizou, porque os Teus planos, Senhor, são perfeitos e são completos. Então nós oramos não apenas pelo físico dela, mas oramos também pelo espírito, pela alma, pelo coração, pela salvação, Senhor, pelo crescimento, para que haja um quebrantamento espiritual, para que haja uma compreensão da Tua palavra, uma compreensão de quem o Senhor é na vida dela e na vida da sua família. Então, muito obrigado. Estamos aqui, Senhor, agradecidos pelo que o Senhor fez e pedindo que o Senhor continue tomando de conta desta vida e desta família. E se há alguém aqui também necessitado, Senhor, de oração pelo físico, que o Senhor também tenha misericórdia, conceda graça e opere milagres para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! É desse jeito, queridos. Porque eu creio que as maravilhas do Senhor serão e vão nos alcançar e estão nos alcançando. Sabe, queridos, ao olhar para a palavra de Deus, Jesus, ele chega, vê a necessidade, faz a cura daquele cego, dos coxos, olha para os sacerdotes vê as maravilhas, mas o que me chamou a atenção ao olhar para esse texto é algo tão simples. E os meninos clamam: Hosana, o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Querido, que coisa linda. Vamos lá para Salmos, de número 8 e versículo 2. Salmos e versículo 2. Versículo 1, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expulsaste dos céus a tua majestade,
da boca de pequeninos e de criança de peito, suscitar-te força por causa dos teus adversários, para fazer esmorecer o inimigo e o vingador. Criança de peito e meninos de um perfeito louvor, de uma perfeita adoração. Queridos, o que Jesus está mostrando aqui, as pessoas, quer dizer, os sacerdotes aqui, eles se indignaram com essa situação de ver os meninos clamando, adorando de toda pureza, de todo o coração. Jesus, versículo 16 e 17. Ouviste essas coisas que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-o sair da cidade para Betânia, onde pernoitou. Espera aí. Comecei o texto dizendo que Jesus chegou ao templo, e terminou o texto dizendo que Jesus saiu do templo. E agora? Jesus está no templo ou não está no teu templo? O que me chama a atenção quando a gente olha para esse texto, e principalmente que Jesus está mostrando aos discípulos o que estaria por acontecer. Acontecer o quê, pastor? Agora vamos para João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo 17 em diante. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. De que está escrito. Quero só abrir aqui um parênteses. A palavra de Deus é tudo na tua vida. Tem que ser tudo nas nossas vidas. A casa de oração é necessário nos humilharmos. Na casa de oração é necessário ter intimidade. Na casa de oração é necessário colocar as nossas causas diante de Deus. Na casa de oração é necessário deixar que o Senhor venha purificar o nosso coração. Mas é necessário fazer uso da palavra de Deus. É necessário tomar posse da palavra de Deus. Porque está escrito. A tentação veio para Jesus. O inimigo usou a própria palavra, mas o Senhor disse: está escrito. Ao olhar para a palavra de Deus, diz assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. Os discípulos tomaram posse da palavra. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu. É o mesmo contexto, né? Jesus no templo, né? Jesus lhe respondeu: destrói este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Sabe, diante disso aí tudinho, olhou assim em volta para o templo. Jesus disse: destrói tudo isso aí. Destrói, acaba. Porque em 3 dias eu restaurei. Eu vou construir. Irmãos, humanamente, há um texto, não me lembro qual, mas na palavra de Deus, que esse templo levou 46 anos
para ser construído. E com certeza não foi só uma pessoa. Esse templo aqui foi construído só com uma pessoa, acho que é meio difícil, né? Uma pessoa levantar. Imagina, alguns comentaristas vão falar que esse templo aqui tinha aproximadamente o tamanho de 6. Próximo versículo, né? 6 Maracanã, 6 Arena Maracanã. Aproximadamente. Alguns comentaristas vão falar sobre isso. Irmãos, Jesus construir humanamente, digamos assim, né? O que eles pensam? Não, você não vai fazer, você mesmo não vai fazer, não tem nem condição de você fazer isso. É interessante que quando os discípulos chegam nessa situação, eles olham para dentro do seu coração, tomam posse da palavra, entende verdadeiramente. Estava próximo a acontecer o quê? A morte e ressurreição de quem? De Cristo. Que ressuscitaria após terceiro dia. O próprio Senhor Jesus, Ele está mostrando para os discípulos que Ele mesmo seria a nossa moradia, né? Templo. E que nós seríamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos! Vamos para 1 Pedro capítulo 2. A reconstrução, a restauração do Senhor sempre será, irmãos, algo tão grandioso, onde homem nenhum poderá fazer. 1 Pedro, enxergando? Achei. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, isias e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se ele que seja tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais adoráveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra os que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e a pedra de tropeço e rocha de ofensas. São essas os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo,
mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdias, mas agora alcançardes misericórdia. Quando a gente olha para esse texto de 1 Pedro, sabe o que é que eu vejo? Sabe o que é que eu sinto? E vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Lembra daqueles que eram simplesmente excluídos? Aqueles que eram excluídos, o Senhor chamou para ser o quê? Sois raça eleita, sacerdócio real. Sabe aqueles sacerdócios que de uma certa forma eles se corromperam? O sacerdócio imperfeito? O próprio Senhor se faz sacerdócio perfeito e traz um sacerdócio real para que nós pudéssemos ser nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das maravilhosas, nos levando para a maravilhosa graça. Fecha os teus olhos. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero convidar o grupo de louvor. Não sei se o pastor sabe cantar aquele A Glória da Segunda Casa. Vamos louvar ao Senhor, né?